Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para transmitirmos online a mensagem da Palavra de Deus, enquanto dura a quarentena estipulada pelos órgãos de saúde do país. E esperamos que logo em breve nós poderemos voltar aos cultos normais no templo, mas depende muito ainda do que eles decidirem, né? Mês que vem, esse mês agora. Mas por enquanto continuaremos transmitindo online para vocês aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Hoje à noite vamos ver um pouco do capítulo 8 de Atos. Desta feita veremos versículos 9 até o versículo 13 de Atos. Mas antes vamos orar. Vamos lembrar que todos os irmãos, essa semana foi uma semana atípica, né? Nós tivemos alguns irmãos conhecidos nossos que partiram para a glória, né? O pai do pastor Diogo, né, da Igreja Batista Esperança em Jaboticabal. Também o mesmo pastor Diogo perdeu a sogra, né? Também em menos de 10 dias. Oremos pela Elane, né, uma irmã nossa, da cidade de Tiradentes, né, que também foi testada positiva. E outros irmãos que nós não conhecemos, que também passam por dificuldade nessa pandemia. Vamos orar então, lembrando da irmã Lourdinha, que teve a sua casa incendiada também, semana passada, perdeu tudo. E demais, né, irmãos que estão enfermos com outras enfermidades, vamos orar nesse momento. Eterno Pai, nós te agradecemos por essa noite em tua presença. Te agradecemos, Pai, pelo teu amor derramado em nossas vidas. Também te agradecemos, Pai, pela maneira como o Senhor está no controle, Pai, dessa situação, dessa pandemia, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que nada foge ao teu controle e no tempo certo, Pai, o Senhor há de dar uma solução para esse problema, Pai. Entregamos em tuas mãos, Pai, as famílias enlutadas, que nessa semana ficamos sabendo, Pai, da perda de entes queridos, Pai. E que o Senhor venha confortar seus corações, Pai, trazendo alegria ao seu lar, Pai, de volta. Pai eterno, que nós possamos voltar ao normal, como éramos antes, Pai, logo após essa doença, Pai, que está assolando todo o planeta. Pai eterno, também te peço por outros irmãos que têm outras enfermidades, Pai, que é do nosso conhecimento, Pai. Também te pedimos que o Senhor entre com providência em suas vidas, Pai, em seus lares, trazendo para o conforto, também a segurança, a alegria que só o teu evangelho pode trazer, Pai. Te peço pela irmã Lourdinha, Pai, que teve a sua residência incendiada, Pai, sofreu esse acidente, Pai. Graças a Deus, Pai, nada aconteceu com ela fisicamente. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor esteve no controle de tudo aquilo, Pai. Abençoa, Pai, para que ela possa conseguir tudo aquilo que ela perdeu, seus documentos, Pai, também algumas peças de roupa. Que a tua igreja, Pai, mais uma vez se mostre, Pai, mostre seu papel aqui na sociedade, Pai. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que nós temos de poder transmitir a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus te agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos, ainda continuando naquela temática da igreja caindo nas graças do povo, e nós colocamos como desafio para nós mesmos, né, eu e meu filho, a estudarmos o livro de Atos, para dissecarmos um pouco esse tema. E semana passada ele falou do começo do capítulo 8, e foi até o versículo 8 desse capítulo. E há várias histórias aqui nesse capítulo 8 de Atos. E uma delas é a diferença que é contada entre Filipe e o mago, ou o enganador, o feiticeiro chamado Simão. Tá? E essa história ela está registrada em Atos capítulo 8, versículos 9 até o versículo 13. Tá? E vamos ler agora nesse momento. Atos 8, versículos 9 até o versículo 13. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo
que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregara acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Bom, nós entendemos, o texto fala em Atos capítulo 6, que Filipe, não o apóstolo, ele fazia parte daquele grupo dos diáconos, dos 7 diáconos, que foram escolhidos pela igreja para distribuírem a alimentação diária para as viúvas helenistas que murmuravam na igreja de Jerusalém. Então, primeiramente, voltando um pouco à história, Estevão foi eleito diácono e logo em seguida candidatou-se a Marte. Deus o escolheu para ser um Marte do Evangelho. Os irmãos conhecem a história, já passamos por lá. E Filipe, ele se candidatou, ou Deus o chamou para ser um grande evangelista. Tá? Nós temos aqui a história dele com esse mago, com esse enganador Simão, e mais à frente nós vemos Filipe correndo atrás de um carro do representante, né, da Etiópia, e evangelizando aquele homem, e o eunuco, né, etíope, e logo em seguida batizando-o e ingressando, né, esse homem ao corpo de Cristo, a igreja. O texto fala que esse homem, Simão, já havia muito tempo que ele estava em Samaria, enganando, iludindo as pessoas de Samaria com suas artes mágicas, com a sua feitiçaria, sabe? E interessante, irmãos, que quando Filipe chegou em Samaria, tá? E pregando o evangelho, o Salmo 30, o Salmo 67, versículo 4, e também 1 Tessalonicenses capítulo 1, 6, fala que a boa nova do evangelho são boas novas de alegria. Onde o evangelho chega, tem que trazer a alegria, porque ele representa a alegria. Em qualquer situação da vida, o evangelho tem que trazer essa mensagem de alegria plena, de alegria completa. Imagina os irmãos em Filipenses, né? A carta da alegria que Paulo escreveu, sofrendo perseguições, sofrendo tudo que podiam sofrer por causa de Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz: alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Essa alegria provém não de outro lugar, senão do próprio evangelho que Filipe estava pregando em Samaria. E esse homem, ele atuava como feiticeiro, enganando as pessoas direto, tá? E todo mundo cria que ele era a grande virtude, né? O grande poder de Deus. Ora, os samaritanos não eram de todos idólatras, mas chegou esse cara com essa ideia exatamente na hora que o povo estava descrente, na aparição do Messias, que havia sido pregada há muito tempo, que ele viria, e alguns não criam na vinda do Cristo. E nessa brecha entrou Simão, o mago, né? Dizendo-se que ele, as pessoas disseram que ele era uma grande personagem, e no versículo 10 eles falam que, olha, esse cara é a grande virtude de Deus. Ou seja, naquela vaga, enquanto o Messias não aparecia, então apareceu esse cara com essa ideia, enganando as pessoas.
tá? E interessante que em nossos dias, quantas pessoas se autodenominaram e se autodenominam no presente o próprio Cristo, o próprio Deus, sabe? Pegando uma sociedade, né, perturbada, especialmente nessa pandemia, quantas pessoas têm usado o outro caminho para pregar um evangelho deturpado, um evangelho falsificado, tá? E se passando por alguém que conhece a mensagem do evangelho. Portanto, quando Filipe se candidata ou Deus o candidata como evangelista, a missão dele era levar a mensagem de alegria que o evangelho propõe. E é isso que estamos fazendo nessa pandemia. Nós e vários pastores sérios estão levando a alegria às pessoas que estão tristes, tá? Nessa pandemia, pessoas que estão perdendo entes queridos e que, de certa maneira, irmãos, estão perdendo entes queridos aí em semana. Em 7 dias se perde 1, 2, 3 entes queridos. Então, se o evangelho não trouxer uma mensagem de alegria, essas pessoas, até mesmo da igreja, vão se sentir perdidas e vão procurar essa alegria de maneira errada, em lugares errados e através de pessoas erradas. Foi o que fez esse cara, o Simão, né? Mas 2 coisas nós queremos destacar nesse texto, tá? Primeiramente, vamos ver como foi forte a ilusão de Satanás. Como foi forte a ilusão de Satanás. O versículo 9 diz: E estava ali um certo homem chamado Simão, que exercera anteriormente naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo ser uma grande personagem, uma grande personalidade. E todos iam para ele, iam consultar esse cara para saber as coisas de Deus. Irmãos, temos que ficar atentos que esse método foi sempre o método que Satanás usou para tentar desfazer a obra do Mestre, a obra de Cristo aqui na Terra. Se nós lermos Romanos, 2 Coríntios capítulo 11 e 1 Tessalonicenses capítulo 3, veremos que o próprio diabo, o próprio Satanás tem essa função de desfazer aquilo que Cristo estava fazendo e está fazendo até hoje através da igreja, tá? E Paulo fala que ele se transforma em anjo de luz para enganar até os escolhidos de Deus, tá? O que Cristo faz? Satanás, ele faz algo parecido para enganar as pessoas, para dizer que aquele milagre, que aquele sinal foi feito através de Deus. Os irmãos imaginam o papel difícil que Filipe teve para tirar de cena esse cara, esse Simão. E ele dizia, olha, eu sou, ou as pessoas diziam, olha, esse é uma grande personagem, é o poder de Deus que nós aguardamos. Então aqui, olha, Simão é esse cara. E quando ele via, né, mais para frente veremos que quando ele percebeu que um simples pregador do evangelho fazia milagres e sinais e prodígios verdadeiros, bem maiores do que o que ele fazia, ele não se contentou, né, não resistiu e entregou-se ao próprio Cristo. Mas veremos isso na próxima questão. Mas como foi forte a ilusão de Satanás naquela cidade. Como ele se aproveitou da fragilidade do povo para fazer o que ele fez. E eram apenas, né, sinais, milagres pintados, né, porque não vinha de Deus, era magia pura.
E me vem à mente agora, irmãos, a questão de Êxodo, capítulo 7, quando ali vemos, né, que os irmãos conhecem bem a história do no capítulo 7 de Êxodo, versículo 1 até o 12, que a vara de Arão, né, foi transformada em serpente. E Faraó falou assim: olha, eu tenho gente aqui melhor do que vocês, que faz igual. Chama lá os magos, e as varas dos magos também se transformaram em serpentes. Só que a vara de Arão, transformada em serpente, comeu todas as serpentes dos magos do Egito. Então foi sempre assim. O diabo, o Satanás, ele sempre tentou destruir a obra da igreja. Vejam bem, no capítulo 1 até hoje, até o capítulo 8, sempre houve uma tentativa de Satanás para destruir a igreja, para acabar com a igreja. Atos capítulo 4, que não se lembra que o Sinédrio determinou: ou vocês param de pregar e de ensinar sobre esse Cristo, ou então vocês vão ser presos, em outras palavras. E Pedro fala assim: pouco importa o que vocês falam. A nós o que importa é pregarmos o evangelho que recebemos de Cristo. Então, para a igreja hoje, para nós, nossos dias hoje, igrejas sérias, tem que se agarrar ao evangelho. Tá? O que está esperado pelo mundo, não só nessa pandemia, mas de muito tempo, tá? São as ações de Satanás tentando destruir a igreja, tentando destruir, roubar a alegria que a igreja tem. E uma coisa eu quero destacar aqui, não está na mensagem, não está no texto, mas uma coisa, irmãos, é o seguinte: o diabo, as pessoas, as coisas, as preocupações, tudo mais, pode roubar a nossa alegria, tá bom? Pode roubar a nossa alegria. Inclusive, irmãos, essa pandemia, esse vírus, né, o coronavírus, ele pode roubar nossa alegria. Põe isso na cabeça. Mas uma coisa que nada pode roubar de nós é a nossa paz. A paz que nós temos é a paz que Cristo prometeu dar para a igreja. E Ele a deu. Então essa paz é eterna. Ninguém pode roubá-la de nós. Agora a alegria sim, tá? A gente vê muitos irmãos, muitas igrejas, muita gente tristonha hoje. Porque não sabe o segundo seguinte na sua vida. Se vai ser infectado, se vai parar no hospital. Tá? Você vê a briga, né, dos políticos, respirador superfaturado aqui, máscara superfaturada acolá, tá? E isso rouba a alegria das pessoas. Mas a nossa paz, a paz que Deus tem nos dado através de Cristo, essa nada, ninguém pode roubar ou tirar da gente. Então em Cristo, tenhamos paz, irmãos. Tenhamos paz. Mesmo que a alegria vá embora, a paz continuará em nossas vidas. E através da paz que Cristo nos deu, venceremos essa pandemia com galhardia. Tamanha foi a ilusão que Satanás colocou no coração dos samaritanos, até a chegada de Filipe, com a mensagem do Evangelho que transborda a alegria. A segunda coisa é como foi forte o poder da graça divina. Como foi forte o poder da graça divina. Versículos 11 até o 13, o texto diz: E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, quem lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais
e as grandes maravilhas que Filipe fazia, ele ficou maravilhado. Mais embaixo no texto, esse mesmo Simão, vendo os milagres que Filipe fazia, ele quis comprar o poder do Espírito Santo. Um poder que é dado para a igreja, que dinheiro nenhum pode comprar. Esse poder é dado à igreja, é dado a cada irmão, para fazer prodígios e maravilhas no meio do povo que não crê em Deus. Mas o poder da graça foi divino, foi grande, né? Foi forte. Tá? Aquele povo que foi cativo, levado cativo, né? O povo de Samaria que foi levado cativo por Satanás para o engano, para a ilusão. Um outro poder, o da graça, pegou esse mesmo povo e os levou cativo à obediência a Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? Ser cristão é ser livre e ao mesmo tempo ser servo. Servo de um amor ativo, servo de uma causa que vale a pena você servir. Tá? Ninguém serve a Cristo obrigatoriamente. É imposto. Mas uma vez conhecendo a Cristo, uma vez conhecendo esse evangelho poderoso, não tem como ficarmos parados, trancados em quatro paredes, sem querer levar para outras pessoas a alegria do evangelho, o serviço que nós temos que prestar indistintamente a todas as pessoas, não só a igreja, mas a todos da comunidade em torno da igreja, ao nosso redor, tá? Nós estamos esses dias, né? Eu já estou em casa já há uns 3 meses, né? Que a minha rotina foi alterada. Eu não era de sair muito, mas gostava de sair, né? Ver meus parentes aqui em São Paulo, rever meus irmãos, meus cunhados e tal. Mas eu fui podado disso por causa da pandemia. E mesmo assim, através dos meios de comunicações, né? Do computador, celular e tal, eu tenho levado uma mensagem de alegria para minhas cunhadas, para meus irmãos, meus cunhados. Em Natal, Areia Branca, sei lá, Piracicaba. Tem sido assim, a igreja tem que fazer a diferença. E Filipe, ao ser eleito pela igreja como um diácono, logo foi promovido por Cristo a evangelista. Levar a mensagem do evangelho, levar alegria ao povo. Primeiramente, nós vemos que esse Simão, esse mago, ele ficou maravilhado. Como pode um cara tão simples como Filipe fazer milagres melhores e maiores do que os que eu faço? O próprio povo de Samaria reconheceu isso e começou a colocar em xeque a credibilidade de Simão, que não tinha nenhuma, né? Assim, bom, os milagres que Filipe faz são verdadeiros. Os milagres do Simão são falsos. Não vale a pena nós seguirmos esse mago, esse feiticeiro, tá? E assim foi, né? O texto continua dizendo, do versículo 14 em diante, que será no próximo domingo. Esse mesmo Simão, ele não conseguiu resistir ao poder, não do Filipe, mas o poder do evangelho que Filipe pregava. A mensagem do evangelho que ele pregava. Irmãos, nós temos esse poder nas mãos. O poder do evangelho. Tá? E uma vez acionado esse poder em nossas vidas, nós faremos coisas que até nós mesmos duvidamos que fizemos aquilo. Tá? Mais uma vez ressaltando, a nossa igreja, como várias igrejas, estão envolvidas nessa quarentena. Tá? Fomos podados de fazer cultos, né, presenciais, né?
Mas muitas igrejas, eu tenho acompanhado através das redes sociais, muitas igrejas estão se doando, fazendo exatamente não o papel do Estado, mas o papel que Deus pediu que ela fizesse na sociedade. Consequentemente, a igreja ela tem feito o papel do Estado. Quando o Estado se omite, é mistério que a igreja se apresente como candidata a manter a ordem, a manter a alegria e a dizer para os irmãos, olha, tenham paz, tá? Gozem da paz que vocês têm. Porque a alegria será roubada constantemente, diariamente, essa alegria é roubada de nós. Tá? Leiam Filipenses, todo ele, os 4 capítulos de Filipenses, como o diabo, as coisas, as pessoas, as preocupações roubam a nossa alegria. Mas nada roubará, nada poderá roubar a paz que Cristo colocou em nossos corações, através da mensagem do Evangelho. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Era o que o povo de Samaria precisava naquele momento, de paz, tá? Não de oba-oba, não de alegria, mas o que o povo de Samaria queria era paz. E o Filipe trouxe, através do Evangelho, essa paz, né? A alegria e paz ao povo de Samaria. Portanto, 2 coisas foram destacadas nesse texto. Foi muito forte o poder da ilusão de Satanás nas pessoas samaritanas. A tal ponto do pessoal confundir Simão com o próprio Cristo. Olha, esse é uma grande personagem. E no versículo 10, olha, esse realmente é a grande virtude ou o grande poder divino. Era o que nós esperávamos. Esse cara, o Simão, ele é o cara. Mas havia um outro cara, escolhido por Deus, simples, mas que trazia uma mensagem de alegria e de paz ao povo, acompanhada de milagres, prodígios e alegria e paz a toda aquela gente de Samaria, através do poder da graça divina. Igreja, não vamos nos encurvar diante da pandemia. Vamos pregar essa graça. Vamos levar às pessoas essa graça, essa alegria que só o Evangelho pode dar. Essa paz, essa alegria que só o Evangelho pode dar. E assim seremos semelhantes ao Filipe, ao Estevão, ao Pedro, ao João, ao Tiago, ao André, tá? Tantos homens que Deus levantou para transmitir essa alegria e essa paz a um mundo tão perdido quanto o nosso, em pleno século 21. Tá? As pessoas do Brasil precisam dessa alegria, precisam dessa paz. As pessoas no Jardim Ruth, tá? No geral, aqui em Itaquera, né, dizem que é a região que tem mais casos do coronavírus, né, depois da Brasilândia. Precisam dessa alegria e dessa paz. Que eles vejam essas virtudes em nossas vidas. Tá? Que eles leiam essa mensagem em nossas vidas. Reforçando a frase, tá? Na mensagem passada, a igreja, ela precisa ser a hermenêutica do Evangelho. Que Evangelho as pessoas estão lendo em nós quando nos veem? Se me virem um pastor cabisbaixo, tristonho, vão até ver porque a alegria pode ser roubada. Mas quando viram um pastor sem paz, tá? Indo para cá e para lá, procurando a cura para essa pandemia, para esse vírus, que evangelho, que mensagem eu transmito às pessoas? Vivamos essa paz, irmãos, tá? E o quanto depender de nós e de Deus, vivamos alegres, porque Deus está no controle de todas as coisas, tá?
Se é um decreto de Deus, e eu creio que seja um decreto de Deus, essa pandemia, decreto de Deus tem hora para começar e também tem hora para terminar. Então, os homens vão lutar, andando para lá e para cá, mas Deus tem a hora certa para pôr fim nessa pandemia e devolver a todos nós a alegria que nós tínhamos. Deus nos abençoe, continuemos firmes no Senhor. Amém? Mais uma vez vamos orar e esteja orando pelas resoluções que serão tomadas a partir do dia 15, tá? Se poderemos voltar ou não, ainda esse mês, a termos cultos, né, presenciais. Tudo depende dos governantes, tá, que estão no poder hoje. Eterno Pai, eu te agradeço mais uma vez, Pai, pela tua palavra que foi aberta e lida. Pela tua palavra, Pai, que tem trazido sempre aos nossos corações a alegria. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter levantado homens corajosos. Não muitos, mas o Senhor começou com 120 homens que revolucionaram o mundo da sua época. Pai eterno, hoje, quantos milhões de pastores estão espalhados pelo mundo? Quantos milhões de pastores sérios que pregam o teu evangelho de maneira cristalina, tão pura e tão clara, Pai. Pai eterno, conserve esses homens nesse ministério, pregando o evangelho tão claro, igual, Pai, a água que nós bebemos de uma fonte cristalina. Um evangelho sem mistura, um evangelho que não seja deturpado, adulterado, mas um evangelho como o Senhor passou para aqueles homens no começo da igreja. Que nós nos empenhemos, Pai, em fazer o melhor aqui na terra, Pai, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Pai, nesse momento de pandemia, nesse momento em que nós olhamos para todos os lados, humanamente falando, não há escapatória para nós. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor há de colocar um fim nessa pandemia. Há de colocar um fim nessa ganância dos homens de querer destruir outras nações, Pai. Pai eterno, que o Senhor continue no controle de tudo isso. Eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que isso não passa de um decreto teu para a sociedade. E muitas coisas, Pai, muitas lições o Senhor quer nos dar como igreja, nos ensinar como igreja, que tem distanciado um pouco, Pai, da mensagem cristalina do Teu Evangelho. Que ao voltarmos, Pai, ou mesmo durante a pandemia, sejamos fortalecidos pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Que nunca falte, Pai, em nós a paz que o Teu Filho tem nos dado, Pai. Ele tem dito, deixo-vos a minha paz vos dou. Pai, a tua paz é eterna. É um presente teu para a humanidade e ninguém, nenhum poder pode roubar isso de nós. Embora fiquemos tristes, Pai, que nós creamos na tua palavra que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá logo ao amanhecer. Pai eterno, me despeço com essas palavras do salmista, Pai, tão profundo para nossos dias. Mas à frente ele diz que eu me deito e durmo e acordo porque o Senhor esteve comigo. Pai Santo, que o Senhor nos auxilie cada dia mais dessa pandemia. Em nome de Cristo agradecemos. Que o Senhor tenha em tuas mãos a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, até a próxima, quando veremos Atos 14 até o versículo 15, do capítulo 8.